Lula segurou a carta da indicação ao STF. E de repente a Polícia Federal bateu na porta de aliados de Alcolumbre. Coincidência? Nos bastidores ninguém acredita nisso. E hoje você vai entender por que o Centrão entrou em modo desespero total. O jogo começou quando Lula anunciou Jorge Messias para o STF. Parecia simples: enviar a mensagem ao Senado, marcar a sabatina, votar. Mas aí, Davi Alcolumbre decidiu fazer o que poucos ousam: enfrentar publicamente o presidente da República. Ele lançou nota dura, acusou o governo de interferência e reclamou que a indicação não chegou ao Congresso. Só que ninguém imaginava que essa briga institucional esconderia outra camada, uma camada muito mais perigosa. Porque no exato momento em que Alcolumbre tentava se impor, a PF deflagrava a Operação Route 156, atingindo o segundo suplente dele, investigado por suposto desvio de milhões em contratos do DNIT. E quando as delações de grandes casos como Refit, Master e Carbono Oculto começaram a circular nos bastidores, o tabuleiro virou de vez. A crise começou silenciosa, com conversas reservadas, reuniões discretas e mensagens trocadas longe dos holofotes. Mas quando Lula anunciou Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, o silêncio terminou. O presidente dos Estados Unidos observava à distância. Beijing seguia seu xadrez continental com calma, mas Brasília entrou em combustão. Porque ali, no Senado, Davi Alcolumbre resolveu testar um limite que poucos testam: o da paciência calculada de Lula. Logo nos primeiros dias, o presidente do Senado deixou claro que não gostava da indicação, e não era segredo. Nos corredores do Congresso, repetia-se que Alcolumbre carregava mágoas antigas, choques de bastidores, acordos que nunca vieram. Mas o que ninguém esperava era que ele transformasse essa irritação em ataque público. A nota dele, divulgada no fim de semana, soou como um ultimato. Era a tentativa de enquadrar o Planalto, de mostrar força, de provar que Messias não passaria. Só que esse movimento tinha um problema grave. Alcolumbre parecia esquecer com quem estava lidando. Lula não age no grito. Lula age no tempo. Temporiza, observa, deixa o adversário se mover, e só então puxa o fio certo. E foi exatamente isso que aconteceu. A carta da indicação simplesmente não chegava ao Senado, e cada dia de atraso aumentava o incômodo de Alcolumbre, que subia o tom e se afastava do governo. O senador acusou interferência, insinuou o fisiologismo e tentou jogar a opinião pública contra o Planalto. Mas tem um detalhe que poucos perceberam naquele momento. Lula não estava atrasando nada. Ele estava ganhando terreno. Cada hora, sem enviar o nome de Messias, empurrava os senadores indecisos para o colo do governo. Bastava uma pergunta: você quer ser visto como parte de uma derrota pública imposta por Alcolumbre? Ninguém queria. E o clima começou a virar. Enquanto isso, nos bastidores, aliados de Lula repetiam: enviaremos a indicação quando tivermos segurança. Era uma estratégia simples, crua, direta, sem pressa, sem blefes, sem medo da pressão midiática. Lula preferiu acumular apoio antes de expor o nome de Messias ao fogo cruzado. E isso irritou profundamente Alcolumbre, que se via perdendo o controle da própria Comissão de Constituição e Justiça. Mas foi aí que a história ganhou um contorno explosivo. Na manhã do dia 22, a Polícia Federal bateu na porta do segundo suplente de Alcolumbre, Breno Chaves Pinto. O empresário era investigado num esquema milionário envolvendo contratos do DNT, supostas fraudes licitatórias, movimentações financeiras atípicas, lavagem de dinheiro e até organização criminosa. Era um raio político num céu já carregado. E ninguém imaginou que viria justamente naquele momento. Mas o que ninguém esperava mesmo era a interpretação que Brasília daria ao fato. De repente, nos corredores do Senado, o comentário era um só: Alcolumbre esticou demais a corda. Não havia prova, não havia acusação contra ele. E o roteiro deixa isso claro. Mas havia percepção.
E percepção, em política, pesa como chumbo. O governo não dizia nada. O Planalto recuava, como se não tivesse qualquer relação. E isso aumentava ainda mais o burburinho. Era como se uma tempestade estivesse se formando e Alcolumbre percebesse, tarde demais, que ficara no olho dela. E então veio a parte da trama que ninguém mostrou. Paralelamente à crise com Messias e ao desgaste provocado pela operação no Amapá, começaram a circular em Brasília relatos cada vez mais intensos sobre delações ligadas a Refit, ao caso Master e ao chamado carbono oculto. Delações que, segundo interlocutores, poderiam atingir setores importantes do Centrão. Não havia nada divulgado oficialmente, mas o cheiro de medo pairava no ar. Comentava-se que, se tudo fosse levado adiante, haveria um verdadeiro expurgo político, com ondas atingindo partidos, empresários e operadores que há anos orbitam o poder institucional. E é aqui que a trama vira. Porque o Centrão, que sempre se equilibra na arte de ganhar antes que o jogo acabe, percebeu que não era hora de comprar briga com Lula. Pelo contrário, entre a sobrevivência e a lealdade a Alcolumbre, a escolha começou a mudar de direção. O cálculo era pragmático. Quem confrontasse Lula agora poderia ficar sem proteção no momento em que as delações viessem à tona. E isso mexeu com as placas tectônicas da política. Enquanto isso, Messias seguia o ritual dos indicados: conversas, visitas, reuniões de bastidores, um beijamão discreto, eficiente, estratégico. Cada gabinete visitado era um voto conquistado, ou, no mínimo, neutralizado. E o mais curioso, a resistência inicial se desmanchava. Senadores que antes temiam enfrentar Alcolumbre passaram a temer outra coisa: perder espaço quando o governo consolidasse sua vitória inevitável. Mas tem outro detalhe que pesa. Lula nunca tratou a indicação ao STF como um capricho pessoal. Para o presidente, Messias é peça-chave para reconstruir a segurança jurídica do país. Simboliza o combate aos abusos da Lava Jato, a afirmação da democracia e a estabilização institucional. E Lula não deixaria essa disputa virar palco de humilhação política. Ele conhece o Senado como poucos. Ele sabe quem manda, quem decide, quem hesita, quem ameaça, quem blufa. E por isso a demora na carta era uma jogada, não um erro. Enquanto Alcolumbre falava em prerrogativas do Senado, Gleisi Hoffmann reagia com firmeza, rejeitando qualquer insinuação de fisiologismo. E essa resposta foi vista internamente como recado: não teremos medo da sua retórica. Ali, Alcolumbre percebeu que o governo não recuaria. E foi então que a crise tomou contornos de xadrez internacional. Trump, atual presidente dos Estados Unidos, acompanhava a tensão institucional brasileira de longe, atento ao impacto no mercado e ao equilíbrio regional. Xi Jinping, como sempre silencioso, observava o Brasil se mover como peça estratégica do BRICS. E Lula, ao contrário do caos que muitos esperavam, apresentava calma estratégica. O mundo podia estar em ebulição, mas ele tinha uma batalha doméstica muito clara: garantir Messias no STF e enfraquecer qualquer tentativa de tutela política sobre o judiciário. Conforme a data da sabatina se aproximava, crescia a sensação no Senado de que Alcolumbre havia exagerado. Sem votos sólidos para barrar Messias e vendo aliados tremendo com o avanço das delações, ele tentava acelerar o processo via diário oficial. Era o último movimento de quem percebeu que o jogo estava fugindo do controle. E aí veio o clímax. A imagem do segundo suplente sendo alvo de operação policial virou símbolo. Não importava quantas notas negassem relação. O simbolismo estava posto. E a narrativa pública, sempre implacável, já havia decidido. Quem desafia Lula com teto de vidro, corre risco. E naquele momento, o Senado começou a fazer o que faz de melhor: sobreviver. Messias crescia, o governo crescia, Alcolumbre encolhia. O que ecoava nos corredores do poder era quase um mantra:
A delação vai explodir.